Hello, muito bom dia, mais um dia, vamos para a nossa live. Hoje vamos falar sobre casamento, fé no casamento, é o tema da nossa live do Café com Propósito, 7h45, mais amanhã, hoje o quarto dia de live. Não consegui gravar as lives anteriores por um problema de estabilidade no Instagram, mas eu creio que já vai estar resolvido por esses dias agora. Bom dia a todos que estão chegando na nossa live. Fé no casamento. Quando Deus é a base, nada desmorona. A maioria dos casamentos, a maioria dos relacionamentos estão desmoronando porque Deus não é a base. Ou seja, a espiritualidade está fraca. Ou seja, não há leitura, não há comunhão, não há dedicação na palavra. E todos os cenários contrários, todos os problemas adversos do dia a dia tomam as suas emoções e isso vai refletir no seu casamento. Então, fé no casamento é muito importante. Por quê? Porque quando Deus é a base do casamento, bom dia, Tainara, doutora Jéssica, acho que é Marcal, está escrito ali no seu nome, deve ser isso mesmo. Bom dia, Larissa. Então, ou seja, quando a fé no casamento e quando Deus é a base do seu casamento, nada desmorona. Ele pode até estremecer, ele pode até passar por momentos difíceis, desafiadores, mas te afirmo, se você tem fé em Deus e Ele é a base da sua vida, Ele é a base do seu casamento, ou seja, os princípios, os pilares que o sustenta, nada desmorona. Ou seja, pode abalar, mas desmoronar não vai. E hoje a minha palavra é para os casais, é para você que quer melhorar o seu casamento, bom dia, é para você que quer se aperfeiçoar no seu casamento, é para você que quer buscar mais profundidade no seu casamento, é para você que quer viver um novo nível de intimidade, de comunicação, novo nível de papéis dentro do seu casamento, e isso vai fazer grande diferenciamento. Começar o dia com conhecimento, isso mesmo, Larissa. Então, ou seja, o casamento ele é muito importante. Por quê? Porque quando o casamento vai bem, outras áreas da sua vida também vão bem. O casamento é um grande termômetro para a sua vida e manter o seu relacionamento, né? E aí aqui a gente está falando de casamento, mas noivado, fases como namoro também. Onde envolve o relacionamento a dois, é muito importante você ter a base construída em Deus. Então eu quero falar sobre isso hoje. Fé no casamento, quando Deus é a base, nada desmorona. Então eu quero que você preste atenção na pergunta. Você sente que seu casamento está firme na rocha ou à beira de um abismo? Então é importante você trazer a consciência se você está firmado em Deus no seu casamento ou se realmente você está à beira de um abismo, de um colapso, de uma separação, ou se vocês estão brigando muito. Uma vez me perguntaram assim, Deide, por que duas pessoas estão próximas e elas gritam uma com a outra? Eu falo bem assim, não é porque elas estão quilômetros de distância fisicamente, é porque o coração delas estão distante um do outro. Então a pessoa não grita porque porque a outra pessoa não pode ouvir. Ela grita porque o coração está distante uma da outra. Ou seja, a questão interna da pessoa com ela mesma, dela com a conexão com Deus. Então, ou seja, Eclesiastes 4:12 fala assim, ó, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí o cordão de 3 dobras, ele volta ao título, quando ele fala que fé no casamento quando Deus é a base. Deus, ele está ali formando o cordão de 3 dobras, né? O marido, a mulher e Deus, ou o Espírito Santo, ou Cristo. Então, ou seja, quando você tem essa trindade no seu casamento, quando você tem a base em Deus, não que você não vai brigar, que você não vai discutir, que você vai ter conversas difíceis. Não, isso vai ter, isso faz parte. Mas logo você vai conseguir voltar, se organizar, se realinhar e continuar o seu dia novamente. Então é importantíssimo você ter Deus como parte do seu casamento. Depois continuando aqui, ó, o casamento como aliança espiritual, não apenas um contrato social. Então o que acontece? A pessoa lá, ela vai lá e assina um papel e está casada e ela coloca essa crença que o casamento foi aquilo que ela assinou, que ela botou no papel, comunhão de bens, separação de bens. Então o casamento não tem a ver com um contrato. O contrato do casamento, a certidão de casamento, é um mero procedimento administrativo do mundo natural. O casamento é algo espiritual, é algo que você não pode tocar, algo que está num outro patamar, em outro nível. Então, ou seja, precisa trabalhar as suas emoções,
precisa afirmar seu casamento na rocha, que é Deus, os princípios do casamento, os mandamentos do casamento, né? Ser fiel, honrar a sua esposa, cuidar, zelar, proteger, cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, enfim. O casamento, ele não tem a ver como algo somente natural e formal, é algo espiritual. Então, a fé é o que faz enxergar um futuro, mesmo quando o presente parece irreversível. Então você precisa ter fé dentro do seu casamento. Para quê? Para que você enxergue um futuro de prosperidade e abundância, e graça e favor dentro do seu casamento. Se você não tiver fé no seu casamento, desafiador é ele durar durante o tempo. Porque você vai precisar de fé para suportar um outro, para se suportar. Enfim. Agora, se eu estou num casamento desafiador, brigando muito, com muitas crises, com muitos desafios, como que eu fortaleço a minha fé dentro do meu casamento para eu conseguir romper isso? Como que eu consigo vencer esse problema de um casamento instável, de instabilidade, de brigas, de discussões, de separações? Como eu fortaleço a minha fé dentro do casamento? O primeiro passo para você fortalecer... Bom dia, Maria Gorete, Cris, bom dia. O primeiro passo para você fortalecer o seu casamento é oração. A oração nos dois. O casal que ora junto permanece junto. Vocês têm que estar em conexão de oração. Os dois têm que orar. Ou orar separadamente ou orar junto. Mas os dois precisam estar orando pelo casamento. Precisam estar profetizando no casamento. Precisam estar criando decretos sobre o seu casamento. Esses dias, né, uma pessoa falou assim: Neide, o que eu preciso, o que eu posso fazer para poder melhorar meu casamento? Eu falei assim: olha, você precisa criar decretos no mundo espiritual. Você precisa decretar que você ama o seu esposo. Você precisa decretar que seu esposo é uma bênção. Você precisa decretar que ele é o provedor. Você precisa decretar que você se sente segura. Você precisa decretar que ele é uma pessoa confiável, amável, uma pessoa cooperadora, uma pessoa que te entende, que cuida dos seus... Você precisa decretar, ou seja, profetizar sobre a vida do seu esposo para que aquilo se torne uma verdade na sua mente e você olhe de forma diferente. O problema é que a gente quer julgar, culpar e criticar, mas a gente não quer profetizar a realidade que a gente deseja, mas a gente está julgando a realidade que a gente está vendo. Então você precisa profetizar, declarar, decretar todos os dias como você vê aquela pessoa. Porque assim, ó, não é o cenário atual que define quem você é aquilo que Deus te mostrou que define o cenário que vai acontecer. Então, jejum e propósito, os dois lerem a Bíblia constantemente, diariamente, né, praticar a honra um ao outro, ou seja, não falar mal um do outro, não julgar um ao outro, estar em intimidade em todo o tempo. Então vamos lá. Precisa reforçar o seu casamento. O casamento, ele não é uma emoção, não é um sentimento. Apesar das emoções e os sentimentos, eles saltarem em nós a todo momento. Isso faz parte, porque nós temos química dentro do nosso corpo, nós temos cortisol, nós temos neurotransmissor de sentimentos e emoções. Mas o seu casamento, ele não pode ser resumido em um sentimento e uma emoção. Ele precisa ter o quê? Maturidade. Você precisa amadurecer e entender que o casamento é uma missão. O casamento é um propósito. Por que as pessoas estão separando hoje? Porque brigaram, porque estão com rancor um do outro, porque um decepcionou o outro. Por quê? Estão definindo o casamento como sentimento ou emoção. Não é. O casamento, ele é um propósito, ele é uma missão divina. E quando você tem um propósito, você não coloca sentimento no meio. Você não coloca emoção no meio. Porque se as coisas não estão bem, você separa. Se as coisas estão mal, você separa. Se as coisas melhoraram, você junta de novo. Então, ou seja, você está se movimentando pelos seus sentimentos e emoção. Você não teve um bom dia, seu casamento é péssimo. A pessoa não fez o que você quer, o casamento não presta mais nada. Então, o maior erro que eu vejo hoje dos relacionamentos é as pessoas definem os seus casamentos, os seus relacionamentos como o momento emocional, o momento sentimental. Ah, eu estou ansioso, eu explodo no meu casamento não presta. Não, mas não tem meu casamento. O casamento ele é perfeito. É você que precisa controlar suas emoções. É você que precisa controlar os seus sentimentos. E parar de descarregar dentro do seu casamento. As pessoas separam não porque o casamento é ruim, mas é porque as pessoas estão definindo ela pelos seus sentimentos. Então, se você é uma pessoa amargurada, o seu casamento vai ser amargurado. Se você é uma pessoa rancorosa, o seu casamento vai ser rancoroso. Se você é uma pessoa rixosa, o seu casamento é rixoso. Se você é uma pessoa depressiva, o seu casamento vai ser depressivo. Se você é uma pessoa ansiosa, o seu casamento vai ser ansioso.
Então pare de definir os seus sentimentos e as suas emoções no seu casamento. Por isso que lá no início da live eu trouxe o tema como fé no casamento, quando Deus é a base. Se você definir Deus como sendo aquilo que é o seu casamento, ele vai ser eterno. Por quê? Porque Deus é amoroso, Deus é gentil, Deus é generoso, Deus é longânimo, Deus é benevolente, ele tem temperança, ele é fiel, ele é leal. Então, ou seja, Deus é responsável, Deus é provedor, Deus é segurança, Deus é provisão, Deus é cuidado. Então, se você tiver que definir o seu casamento, não defina pelas suas emoções. Não defina pelos seus sentimentos. Não defina pelas crises que você está vivendo. Eu estou vivendo uma crise no meu trabalho. Bom, no seu casamento. Não tem a ver com o que você está sentindo. Ei, o seu casamento é uma missão e um propósito. Não é um sentimento ou emoção. Esquece isso. Joga-se de lado. Se você deixar os seus sentimentos, suas emoções definir o seu casamento, ele não vai durar. Você pode perguntar a todas as pessoas que separaram qual era o momento emocional que ela estava passando, qual era o momento sentimental que ela estava passando. Pode te afirmar, era o pior momento delas. Então, o pior momento seu na sua vida sentimental e emocional não pode definir o seu casamento. Por quê? Porque a tendência é você fugir. A tendência é você ligar o botão da fuga e você se isolar. Então, ou seja, coloque fé no seu casamento, coloque oração, coloque palavra, coloque jejum. Por quê? Porque quando Deus é a base, ele não desmorona. Agora, quando os sentimentos, as emoções, quando os problemas da vida, quando os desafios que você está passando se tornam a base para definir o que você é, te afirmo, seu casamento não vai durar. Entenda uma coisa, Jesus diz que se os seus olhos forem bons, o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo é mau. Se você colocar os seus olhos bons no seu casamento, se você colocar os seus olhos bons na sua esposa, você vai ver bondade lá. Se você colocar os seus olhos bons no seu marido, você vai ver bondade lá. Tudo é definido pela percepção que você tem daquilo que você está focando. Agora, se os teus olhos forem maus, o seu casamento vai ser mau. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos da sua esposa forem mau, a sua esposa vai ser algo mau para você. Se os teus olhos forem mal sobre o seu marido vai ser mal para você. Te afirmo, não tem a ver com aquilo que já está definido. Tem a ver com aquilo que como você está observando, como você está olhando. Porque o casamento, ele é uma missão, ele é um propósito, ele é perfeito. Deus não cria coisas imperfeitas. E ele criou o casamento com mal perfeito. É os seus olhos que estão maus. É a forma como você está enxergando. É os estímulos que você está recebendo, está criando a percepção errada da sua realidade. Te afirmo, não coloque sentimentos, não coloque emoções no seu casamento, definindo eles por aquilo que você sente e por aquilo que você está passando. Deixe de lado. Coloque fé, coloque oração, coloque amor, coloque graça, coloque o favor de Deus no seu casamento. Se fez sentido para você essa live sobre o seu casamento, então, ou seja, eu quero convidar você a ter maturidade, a tirar os sentimentos, as emoções do seu casamento e olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos espirituais, olhar como Cristo olha para você, com amor, com graça, com favor, com leveza. Não estou dizendo que você não vai ter desafios, crises, vai ter problemas. Não, isso faz parte. Porque somos química, somos fisiológicos, temos desejos, temos vontades. Mas te afirmo, você também tem um livre-arbítrio de controlar e decidir aquilo que você quer para o seu casamento. O amor que tem fé em Deus atravessa crises, constrói pontes e ressurge mais forte. Então, coloque amor no seu casamento. Coloque Deus no seu casamento, que você vai atravessar as crises, vai atravessar os problemas, atravessar tudo que você está passando nesse momento. Eu quero orar por você e declarar sobre o seu casamento um tempo novo nessa manhã. E se faz sentido para você, fique comigo até o fim e vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre os casamentos, Senhor. Eu declaro sobre essas pessoas que estão nessa live agora, nos seus relacionamentos, pode ser namoro, noivado, o que seja, Senhor. Pedimos ao Senhor que trabalhe a maturidade, blinda a mente e os sentimentos para que eles não transbordem a ira, a raiva, a angústia, a agonia nos seus parceiros e na instituição casamento.
Pai, não há problema nenhum no casamento. O casamento é perfeito. Os princípios ao qual o Senhor criou são perfeitos. Muitas das vezes nós mesmos queremos atrapalhar o Senhor. Nós, em nossas feridas emocionais, em nossa ansiedade, em nossos estados depressivos, em nossos estados de medo, preocupação, ansiedade, queremos corromper, Senhor. Queremos de alguma forma desmoronar aquilo que o Senhor criou é perfeito. Por isso, na manhã eu derramo sobre todos os casais uma unção de maturidade, uma unção de sabedoria e graça. Que nenhum desvio emocional, que nenhuma disfunção das suas emoções e sentimentos venham trazer crises pelo seu casamento, mas que o Senhor blinde a sua mente e que renove nessa manhã as esperanças, que o seu casamento seja eterno até os últimos dias da sua vida, em nome de Jesus. Essa é minha oração pelos casais que estão assistindo essa live agora ao vivo e pelos casais que vão assistir depois. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Gratidão por comparecer mais a uma live Café com Propósito. Amanhã estaremos novamente aqui e eu vou postar nos meus stories quais serão os temas disponíveis para a live de amanhã. Deus abençoe a sua vida.